Falando aqui diretamente da região de Mendoza, na Argentina, para trazer para vocês então os detalhes iniciais aqui direto do lançamento da nova geração da Ford Ranger. Então mostra aqui para vocês a versão topo de linha Limited. Começando aqui pela dianteira, então nós temos aqui o conjunto óptico Full LED, emoldurando aqui a grade frontal, né? Bem destacada aqui, uma referência ao novo estilo de design da marca norte-americana. Nós temos aqui um capô bem esculpido, vale a pena destacar, um item aqui bem interessante. Partindo aqui para o perfil, eu gostaria de destacar aqui a presença das rodas de liga leve Aro 20, que integram aí um pacote opcional aqui preparado para a Ranger Limited. Aqui essa configuração ela tem um apelo aí mais sofisticado, então por isso ela abusa bastante aqui de alguns elementos cromados, como a gente confere aqui na moldura dos vidros e também na capa do retrovisor. Destaque aqui para o logotipo que identifica a presença do motor 3.0 V6 turbo diesel aqui na configuração topo de linha da Ranger. Chegando aqui na caçamba, no perfil aqui da caçamba, destaque aqui para a presença do side step, essa solução que ajuda muito no uso e no acesso aqui da caçamba, né, que segue aqui com uma capacidade para 1 tonelada, como é comum nas picapes médias. Aqui na parte traseira, as lanternas também buscam transparecer aqui essa ideia de robustez, né, que a gente nota aqui no design geral da Ranger. E a gente tem aqui na tampa da caçamba o nome aqui estampado da picape, como já se tornou uma referência aqui para o modelo. Então a gente tem um visual aqui bem mais robusto, mas ao mesmo tempo sofisticado para a atualização completa da picape. Partindo aqui para a cabine, nós temos um pacote de evoluções aqui considerável para a nova geração da Ranger. A picape ela se tornou muito mais sofisticada e também refinada, como vocês podem conferir aqui nessa panorâmica, né, mostrando desde o painel de porta, painel, aqui o console central. Então vamos começando aqui pela central multimídia, né? Então como vocês conferem agora na posição vertical, uma generosa tela aqui de 12 polegadas, então com um fácil uso, né? Uma fácil visualização. Nós temos aqui também a presença dos ajustes aqui para o sistema de som, também do controle climático aqui com telas dedicadas. Nós temos aqui no console central o carregamento por indução, mostrando aqui para vocês um detalhe, o câmbio, né, do tipo e-shifter, que conta aqui com a opção aqui de trocas manuais, né, basta você pressionar a tecla M e aí retroceder ou avançar nas marchas aqui por meio de teclas, né, e aqui no detalhe, o seletor rotativo então dos modos de condução, também do sistema de tração. Nós temos aqui o modo com tração traseira, o 4x4 convencional, 4x4 reduzida e aqui o sistema 4x4 automático, que opera como se fosse um sistema de tração integral sob demanda. Uma solução aqui interessante, pensada pela Ford, para facilitar então o uso aí, do dono, né, do motorista, que o sistema ele se encarrega aqui de uma forma automática para buscar a melhor tração aqui para o modelo. Nós temos também o freio de estacionamento eletrônico e um sistema aqui para você ativar, né, então controlar o uso aqui, as funcionalidades aqui off-road, né, diretamente na tela da central multimídia. Um exemplo aqui, a câmera frontal ativada para facilitar a visualização, né, do trecho que você vai percorrer, e aqui o gerenciamento, né, do sistema de tração 4x4. Nós temos então aqui um modelo muito completo, bem mais sofisticado, mostrando aqui no detalhe, né, o porta-luvas, por exemplo, superior, complementando aqui também o porta-luvas convencional. Então a Ranger ela ficou aqui, traz então uma proposta bem mais interessante, uma cabine então de fato que realça essa questão do refinamento. Só para finalizar, detalhe aqui do cluster, que também é uma tela de 12 polegadas, totalmente digital e amplamente aí configurável. Mostrando aqui no detalhe, né, o espaço traseiro da nova Ranger, que segue muito bom. Tive a oportunidade aqui de avaliar, então a segunda fileira de assentos, é possível acomodar aqui até 3 adultos com conforto na picape, então que oferece aqui também uma cabine bem ampla, interessante aqui até para o uso familiar.
Então, pessoal, agora que a gente já falou da parte externa, interna da Ranger, eu gostaria de entrar aqui nos detalhes do projeto, a gente fala um pouquinho mais da motorização, conjunto mecânico e depois do posicionamento aqui da precificação de mercado da nova geração da picape. Bom, então eu gostaria de começar aqui detalhando, né, um atributo muito importante no desenvolvimento de qualquer produto novo, né, em especial no caso de um veículo, no caso aqui a validação, né? Segundo o time da Ford detalhou, para o desenvolvimento da Ranger 2024, foram percorridos então 23 estados brasileiros e 6 províncias argentinas, né? A Ford até acrescenta que percorreu então a Transamazônica aqui na época de chuvas, né, para de fato validar de uma forma ainda mais profunda a nova geração da Ranger, inclusive do ponto de vista de durabilidade, robustez aí de todo o conjunto. Chegando aqui na parte das dimensões externas, então a gente teve aí praticamente um porte preservado da nova geração em relação ao que a gente já encontrava na Ranger até então. Os aumentos aqui em algumas dimensões eles foram ínfimos, né? Chegando em torno aí de 50 milímetros na questão do comprimento, que agora alcança então 5,37 metros. Nós temos entre-eixos aqui de 3,27 metros, uma altura livre em relação ao solo próxima ali dos 24 centímetros, né? A Ranger que conta então aí com 1,88 m de altura e 1,91 m aqui de largura, né? A picape segue então, como a gente já conferiu, né, oferecendo um bom espaço interno, uma cabine aí bem interessante e o porte então ali dentro ali, né, do que a gente encontra hoje em dia no segmento de picapes médias. Agora eu gostaria de abordar aqui com vocês um tema que eu acho central aqui quando a gente fala da nova geração da Ranger, né, a quinta aí na história da picape. Então ela traz aqui uma plataforma toda nova, né? Nós estamos falando aqui da terceira geração global dentro da gama Ford, né? Quando a gente fala de estrutura ali de carroceria sobre chassi. Então com isso a gente tem uma base aqui 30% mais resistente a torções, né? Segundo a Ford que detalha na sua apresentação, que permite também um maior curso de suspensão. Isso é importante, em especial para os off-road, né, para garantir sempre ali o contato das rodas com o solo, então garantir sempre muita tração ali para a picape. Então nós temos aqui um novo conjunto de longarinas e travessas, né, com o uso aqui de aço de alta resistência, que é bem interessante. No caso aqui da suspensão traseira, né, nós temos ali o feixe de mola com 4 estágios. Isso é muito importante porque você consegue então preservar as qualidades que a nova Ranger entrega em termos dinâmicos e também de suavidade ao rodar, seja com ela a plena carga ou apenas aí com 1 ou 2 passageiros, graças a esse sistema aqui dos feixes de mola, né, com 4 estágios. Outro ponto, uma evolução bem importante aqui da nova Ranger é a questão dos amortecedores externos à longarina. Esse tipo de fixação então aí do componente ajuda muito a melhorar os atributos dinâmicos da Ranger, né? Realçar o comportamento da picape ao volante, em especial no uso on-road, né? Ali na estrada, por exemplo, você sente a picape muito mais na mão, né? Como a gente diz aí na gíria. Então uma evolução aqui bem importante no caso da nova geração da Ranger, que traz então aqui também, né, apenas reforçando, um novo conjunto de suspensão, tanto para as rodas dianteiras quanto também para as rodas traseiras, né? Então a gente chega aqui em um ponto de muito destaque aqui também da evolução completa da picape, que é a introdução da motorização 3.0 V6 turbo diesel. Então ele entrega aqui até 250 cavalos e 600 Nm de torque, né? Então aí um pouquinho mais de 61 kgfm. O que é muito interessante é que essa força máxima já está disponível a 1750 RPM e segue ali num platô até 2250 RPM, o que garante então retomadas, acelerações muito vigorosas aí para a nova geração da Ranger, né? Nós temos aqui médias de consumo oficial, no caso, né, de 8,9 km por litro na cidade e 10,2 km por litro na estrada. Vale salientar também que nós temos a
presença do Start-Stop na nova geração da Ranger, aqui com a motorização V6, o que ajuda bastante na economia de combustível, em especial na cidade. Essas médias aqui de consumo, de qualquer forma, elas são bem equivalentes às da Amarok V6, que é uma referência. Então hoje é a única picape com esse tipo de motorização V6 turbo diesel aqui no mercado. Seguindo aqui então, nós temos o motor V6 associado à transmissão automática de 10 velocidades, que é então aí uma transmissão bem moderna, né? Ela consegue realizar então o avanço de até 2 marchas, por exemplo, para conseguir ali respostas melhores ali para o motor, né? Então, de fato, nós temos aqui uma unidade que ajuda muito na questão de eficiência também, né? Favorecendo tanto o consumo quanto a questão do desempenho. Eu só gostaria de destacar também, né, que a Ford já apresentou as credenciais da motorização 2.0 turbo diesel. No caso da Ranger 2.0, ela chegará ao mercado em uma etapa posterior, por volta de setembro, mas então a gente já sabe aqui que esse motor ele vai entregar até 170 cavalos, 405 Nm de torque, né? Então por volta de 40 kgfm, terá médias aqui de 10 km por litro na cidade e 11,5 km na estrada. Destaque também que ele já é validado para a questão do combustível aqui do diesel com 20% de biodiesel, um ponto aqui também bem interessante. Essa unidade aqui de potência, no caso, ela é 4 cilindros, né? Para a motorização 2.0 turbo diesel, a Ranger, a gente vai conferir isso mais adiante, mas ela terá então a opção da transmissão manual de 6 velocidades, no caso aqui a caixa MT88, e também a transmissão automática com 6 marchas, né, que já era aplicada então até então aí na picape, porém agora com um novo módulo de controle, né, uma atualização aqui no funcionamento da transmissão para se tornar ali mais eficiente. Falando um pouquinho aqui então das credenciais técnicas aqui da condução on-road, então da Ranger, né? Então no caso de cidade e estrada, nós temos aqui a presença de pneus com baixa resistência à rolagem, um curso 15 mm maior, aqui tanto na suspensão dianteira quanto na traseira. Nós temos aqui o sistema de freios redimensionado, né? No caso freio a disco nas 4 rodas. Então, recapitulando aqui também a nova suspensão, né, tanto dianteira quanto traseira. Eu tive a oportunidade já de rodar então com a nova geração da Ranger na Argentina e eu detalho aqui para vocês, né, que a picape agradou muito. De fato, eu considerava até então, né, a Volkswagen Amarok como uma referência nessa questão de comportamento dinâmico, quando a gente falava aqui das picapes médias, mas para mim, a partir de agora, pelo menos, a Ranger torna-se aí a referência nesse atributo, né? De fato, nós temos na estrada, por exemplo, na cidade, também uma picape extremamente equilibrada nas respostas, um modelo que agradou bastante. É um modelo ali que entrega ali respostas bem previsíveis, né, bem seguras. Em especial, isso é importante porque nós estamos falando de um modelo aí de grande porte, de um veículo também com uma altura em relação ao solo grande, né? Então é importante você estar a bordo, no controle de um veículo que passa essa sensação de segurança, um modelo que responde aos seus comandos ali de forma plena, né? Já no uso off-road, a Ranger também se destacou bastante. De fato, a gente comprovou na prática essas evoluções na suspensão, né? A gente tem um bom nível de articulação ali da suspensão, o trabalho executado de uma forma plena, né? Então, ela mantém ali, graças ao seu curso ali maior, né, as rodas sempre em contato com o solo. E um ponto muito positivo também no caso da Ranger V6 é a abundância ali de torque que esse motor entrega, né? Então, quase você não precisa acionar a reduzida, né, ali para o sistema de tração 4x4, o tamanho é o torque que você tem sempre à disposição. Então, mesmo em subidas ali, em trechos mais desafiadores, basta você acelerar um pouquinho mais, a picape já responde, o sistema de tração 4x4 também você consegue vencer ali os obstáculos, mesmo os mais difíceis, com uma boa tranquilidade, né? Então, nessa parte dinâmica que também a Ranger agradou bastante, né? Voltando aqui para a nossa apresentação, eu gostaria de falar um pouquinho aqui do sistema de tração, também traz uma novidade importante, né? Nós temos aqui o sistema, no caso aí dos ajustes ali para os modos de condução, né, específicos ali pré-programados do caso
da parte eletrônica, mas você consegue controlar aqui por meio de teclas, né? Então manter aqui a tração apenas nas rodas traseiras, né? Com a função aqui 2H, partir aqui para uma tração 4x4 convencional, no caso aqui o 4H, né, ou High, e você tem uma tecla que também é dedicada para acionar o sistema de 4x4 reduzida. A grande novidade então aqui para Ranger fica por conta dessa posição aqui 4A, ou automática, né? O que ocorre? Com esse modo aqui selecionado, o sistema de tração passa a atuar sob demanda. Então é basicamente como se a nova geração da Ranger ela contasse ali com um sistema de tração 4x4 convencional e também um sistema de tração 4x4 sob demanda, o que é bem interessante, porque uma vez que você atua, você aciona então essa funcionalidade, todo o sistema ali se encarrega da distribuição ali de torque, então da forma mais otimizada possível. Então uma evolução bem interessante nesse sistema de tração aqui 4x4 automática, está presente em picapes ali de maior porte, como por exemplo a F-150 da Ford, né, e também a Ram 1500 na versão Limited. Então uma evolução aqui bem interessante para a nova geração da Ranger. Continuando aqui no sistema de tração, eu gostaria de destacar a presença do diferencial traseiro bloqueável, né? E também a presença aqui de protetores inferiores em aço, né? Protegendo então sistemas ali vitais para o carro, como a direção, tanque, cárter e transmissão. Isso é importante para quem faz um uso mais severo aí do veículo, trafega por vias não pavimentadas ali com excesso de pedra, por exemplo. Então você tem ali esses componentes aqui importantes sempre protegidos. Agora a gente segue para um resumo aqui das credenciais off-road da Ranger em comparação também com as suas concorrentes diretas mais vendidas, né? Então basicamente a Ranger só fica devendo aqui, em especial para a Hilux, né, na questão da altura em relação ao solo. Nós temos aqui 23 centímetros no caso da Ranger, já Toyota Hilux aqui chega aqui nos 28 centímetros, porém nós temos aqui no caso da Ranger, né, bons ângulos de ataque de saída, também de a inclinação tanto a lateral quanto a vertical, né, a picape se destaca bastante nesse ponto, e também na capacidade de imersão, que chega então a 800 milímetros no caso aqui da Ranger, e a gente nota, por exemplo, uma diferença gritante aqui, né, no caso da Amarok, por exemplo, que pode cruzar ali trechos alagados, mas em até 500 milímetros, né, sem danificar a parte técnica ali, o motor. Então é um número bem favorável aqui no caso da Ranger. Nós temos também a presença do sistema de câmeras 360 graus, e nós temos também um recurso bem interessante aqui na Ranger Limited, que é a tela off-road. Então uma vez que a tração 4x4 é acionada, a gente tem ali tanto a câmera frontal ligada, né, para que você tenha um controle ali superior em relação aos trechos onde você vai trafegar com a picape, mas também é projetado ali na tela da central multimídia, então os dados ali de gerenciamento do sistema de tração, e no painel de instrumentos ali totalmente digital. Também a gente tem os controles ali da inclinação lateral, vertical, então você tem um modelo ali que bem preparado também para esse tipo de aplicação. Agora eu gostaria de falar um pouquinho aqui dos atributos de segurança então da nova geração da Ranger, principalmente no conteúdo de tecnologia e de assistência à condução. Então nós temos aqui 7 airbags, né? E a gente já entra aqui para o sistema de o pacote ali de tecnologia, que no caso da Ranger é composto pelo alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o farol alto automático, o piloto automático adaptativo, que também tem a função ali para o uso no trânsito, né? Monitoramento de pressão de pneus, o assistente de direção evasiva, que é um opcional, né? E o monitoramento de pontos cegos, né? Também aqui um opcional. Nós temos o assistente de permanência em faixa, o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, o reconhecimento de placas de trânsito e também o assistente aqui de descida, né? Então a gente tem hoje na Ranger aqui praticamente a picape média mais completa da categoria quando a gente fala do conteúdo aqui de tecnologia e segurança. Agora trazendo aqui para vocês um resumo então das cores, né? Nós temos aqui entre as opções perolizadas, né, o azul, preto, cinza e também aqui o laranja jalapão, né, uma cor aqui mais exótica, né, mais diferenciada, o prata, né, metálico tradicional, e as opções sólidas branco e vermelho. Agora a gente chega para uma parte aqui bem interessante que eu gostaria de abordar aqui com vocês,
que é o custo de manutenção, né? A nova geração então da Ranger, ela tem aqui um ponto, um atributo bem interessante, que é esse monitoramento aqui da vida útil do óleo. Então como que funciona? No caso da Ranger, a gente não tem mais as trocas de óleo ali realizadas por quilometragem ou por tempo. O sistema ali de monitoramento do veículo avalia a vida útil do óleo e quando ela chega ao fim, ele solicita então ao proprietário do carro que seja aí efetuado o serviço na concessionária, né, a troca do óleo. Então com isso, a gente tem um custo, considerando um prazo aqui de 36 meses, um custo de manutenção da nova geração da Ranger gravitando entre R$ 8.500 e R$ 9.800. É um preço ali bem mais em conta, né, em relação, por exemplo, ao que a gente vê aqui para a Volkswagen Amarok, né, que chega aí na faixa dos 12.500 dentro desse período aqui de 3 anos, né? E outro ponto também é que esse monitoramento inteligente aqui da troca de óleo, né, ele também colabora aqui para o motorista não ter que deixar o carro tanto tempo parado, né, ir para a concessionária ali para fazer manutenção. Então você consegue estar sempre aí rodando com o carro, né, que é um ponto ali também que merece destaque. Então é a tecnologia favorecendo também a questão do custo de manutenção, reduzindo aqui o custo de propriedade do carro, né, algo que eu acho interessante também compartilhar aqui com vocês no caso da nova geração da Ranger. Então agora, entrando aqui na parte comercial, na parte de mercado, né, a gente chega aqui para o posicionamento de mercado que a Ford vai adotar aqui para a Ranger. Então nós temos as duas configurações topo de linha aqui para uso pessoal, no caso a Limited e a XLT, ambas ali com a motorização 3.0 V6, sistema de tração 4x4 e a transmissão automática de 10 marchas. É interessante salientar que hoje no segmento de picapes médias, essas configurações aqui para uso pessoal, né, mais equipadas, mais luxuosas, elas respondem por 60% das vendas do segmento. Então não é sem razão que a Ford escolheu aqui lançar a nova geração da Ranger inicialmente, então aqui nos seus catálogos mais equipados. Depois a gente chega aqui para as versões intermediárias, né, a XLS, no caso com tração 4x4 ou apenas nas rodas traseiras, aí com motor 2.0 e o câmbio automático de 6 marchas. Nós teremos aqui também a configuração para trabalho, no caso a XL aí, com motor 2.0 turbo diesel, tração 4x4 e o câmbio manual de 6 marchas. Como a Ford detalha, né, é uma versão aqui para frota ou no uso aqui para trabalho. Então, no caso aqui, eu deixo aqui também no destaque, né, os itens de série aqui de cada versão. No caso da opção Limited aqui, com os 6 modos de condução, ar-condicionado automático digital, a central multimídia com tela de 12 polegadas, né, rodas de liga leve aro 20, painel de instrumentos também aqui com 12,4 polegadas, né, entre outros itens. E aqui a gente chega aqui para finalizar, né, caminhando aqui para o fim do nosso conteúdo. A gente coloca aqui os preços, né? Então, que eu achei aqui bem competitivo, né? Quando a gente olha para concorrência, a Ford de fato adotou ali uma estratégia comercial bem agressiva para essa chegada, então, aqui da nova Ranger 2024 ao mercado, que chega então aqui na versão XLT por R$ 289.990, mesmo valor aqui do que a Toyota cobra para praticamente aqui a Hilux intermediária, né? E bem mais em conta, por exemplo, aqui do que a S10 LTZ, né, que hoje gravita aí nos R$ 321 mil. A mesma competitividade comercial a gente nota também para a Ranger Limited, né, a configuração aí topo de linha, que então estreia por R$ 319.990, bem mais acessível, oferecendo um conjunto ali de equipamentos de série, como a gente conferiu, né, muito mais recheado, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, no caso da Amarok Extreme, chegando a R$ 335 mil. Então a gente tem aqui uma vantagem enorme aqui, né, no caso da Ranger Limited, sem os opcionais, né, com um pacote opcional, que são aqueles itens ali que a gente conferiu na apresentação anterior, né, principalmente de tecnologia. Então, com todo aquele pacote ali completo, ela alcança então 339.990, o que ainda assim é um valor ali bem competitivo, considerando tudo que a Ranger entrega em termos de tecnologia e de equipamentos.
Então é isso, amigos, esse foi o nosso primeiro contato aqui direto do lançamento com a nova geração da Ford Ranger. E eu acho que a picape ela reúne todas as condições para se tornar a nova referência no segmento, em especial considerando aí o preço muito competitivo com o qual a Ford lança então a picape aqui inicialmente nas suas configurações mais caras. Eu acho que a marca norte-americana foi por um caminho muito correto, em especial por oferecer aqui na Ranger a opção do motor 3.0 V6, que oferece aí 250 cavalos e mais de 60 kgfm de torque. Esse motor, associado ao câmbio automático de 10 marchas, oferece aqui muita eficiência para a picape e um nível de desempenho muito superior em relação a algumas rivais diretas. Então eu acho que o modelo ele chega aqui com credenciais muito interessantes, em especial também considerando o alto conteúdo de tecnologia, de equipamentos de série e também com esse interior mais refinado, mais sofisticado. Então o modelo agrada bastante, eu acho que a Ford traz aqui para o segmento uma excelente opção. Então é isso, amigos, espero que o conteúdo tenha ajudado você a conhecer os detalhes iniciais aqui da nova geração da Ranger. A gente se vê em breve e até mais!